Graça e a paz, povo de Deus, né? Que Deus os abençoe. Aqui quem está falando é o apóstolo Juscelino Alves. A minha esposa também está aqui comigo, a apóstola Ellen Janaína. Muita gente chegando, né? Gente nova chegando no canal, glorifica ao Senhor, porque muitas vidas estão sendo edificadas através dessa ferramenta, né, de bênção. E eu quero contar um pouco, irmãos, da igreja, Shalom, um pouco da história, um pouco da nossa história, como Deus mudou, né, tem mudado a história, né, a nossa história, a história da igreja. Sabe, irmãos, um certo dia eu acordei, né, tinha um costume de ir lá para a igreja orar pela manhã, ainda tenho ainda, né, e acordei com um pensamento. Cheguei diante do Senhor lá na igreja e falei: Senhor, se eu conversar com um espírita, ele diz que está te servindo. Se eu conversar com um macumbeiro, né? A minha sogra era uma macumbeira, né? Um grande, 39 anos servindo ao diabo. E ela disse que fazia a obra de Deus, né? Se você conversar com um católico, se eu conversar com um católico, o Senhor lhe diz que é cristão que te serve. E eu falei: Senhor, será que eu como crente, né? Porque a nossa igreja era uma igreja porta larga, né? E eu falei: Senhor, será que eu como crente, como evangélico, será que eu não estou fazendo algo de errado também? Não sou como eles, achando que estou te servindo? E aí eu comecei a orar, irmãos. Falei para Deus: Senhor, como Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E, irmãos, e mesmo a gente andando na porta larga, irmãos, Deus, ele sempre teve misericórdia de minha vida, da vida da minha esposa. A minha esposa, uma vez, ela tinha uma enfermidade chamada endometriose, né? Ela sentia dores terríveis, e uma vez o Senhor me deu um versículo pela madrugada aqui e mandou e o versículo, né? Dizia, né, que alguém pegava um figo e fazia uma pasta de figo. Então eu peguei e o Espírito Santo me tocou a fazer algo. Então fui na cozinha, tinha uma carambola, né, não sei se vocês, não sei como chama na sua cidade, né, mas era uma fruta carambola, né, que aqui em casa, no quintal, tem um pé. Peguei essa fruta e fiz, né, um remédio, né, para ela, que amassei, botei óleo de unção, amassei num copo, né, e passei nela, e ela foi curada na hora. Então, irmãos, nesse dia que eu estava na igreja orando, a mesma voz que falou comigo, a mesma revelação falou comigo. Então eu comecei a orar ao Senhor de joelho, e o Senhor me deu um versículo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, se eu não me engano. E aí, né, eu parei de orar, peguei minha Bíblia rapidinho, fui lá e abri, e estava escrito, né, que nenhum soldado, né, que se envolve nessa guerra, né, se envolve com o negócio dessa vida, e o atleta não é coroado se não lutar conforme as normas. E aí eu me ajoelhei novamente e falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, meu Deus? Eu não estou entendendo nada, sabe? Aí o Senhor começou a falar comigo: olha, a partir de agora não quero mais que você use bermuda. Se você quer mesmo andar o caminho da salvação na porta estreita, não quero mais que você use bermuda. Aí eu até brinquei: meu Deus, que revelação é essa? Agora eu vou ficar igual a igreja Deus e Amor. Eu até brinquei, né? Falei assim para Deus, e o Senhor começou a falar comigo: eu não me agrado quando a mulher pinta o cabelo, eu não me agrado quando a mulher corta o cabelo, eu não me agrado de brinco, eu não me agrado de maquiagem, eu não me agrado disso, eu não me agrado daquilo, sabe? As revelações começaram a vir. E eu cheguei em casa, falei para minha esposa, né? Cheguei com ela, falei: olha, o Senhor tá me dando umas revelações lá na igreja lá, que eu não posso mais andar de bermuda, nem de camiseta, nem disso, nem daquilo, sabe, irmãos? E aí, né, Deus, ele começou, né, a fazer essa obra na igreja, essa obra maravilhosa na igreja. Então, até hoje, sabe, Deus tem feito, né? E depois eu vou concluir, mas agora eu quero passar a oportunidade para minha esposa, que ela vai dar seguimento amanhã ao testemunho, depois que eu falei para ela as coisas. Glória a Deus. E eu lembro assim que quando o apóstolo Juscelino começou a compartilhar sua experiência comigo, e eu sou uma mulher que estudei muito, né? A gente trabalhava na nossa igreja no modelo apostólico, celular, e eu tinha estudado muito, fiz bacharel em teologia, né? Tinha uma formação. E ele começou a falar para mim essas experiências que ele estava tendo com o Senhor. E eu fui uma pessoa que relutei muito por conta de ser uma mulher muito vaidosa, uma serva de Deus, porém vaidosa, né? E
eu não cria que Deus se importasse tanto com a questão do exterior, né? Eu não cria dessa maneira. A minha formação toda me indicava que Deus não se preocupava com isso, né? E um dia eu resolvi orar, de tanto ele falar, e eu comecei a observar a mudança no meu esposo. Ele já não usava mais bermuda, ele já estava mudando algum comportamento, algum tipo de vértice, e eu comecei a observá-lo. E eu disse para o Senhor, um dia eu cheguei, né, no meu momento de devocional, que eu tenho diário, meu particular com Deus, eu falei: Senhor, se tudo isso que o meu esposo está falando, né, se tudo isso que ele está falando que o Senhor reprova, que pode comprometer a minha salvação, essas pequenas coisas, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque até então, quando Deus começou a se revelar ao meu esposo, eu estava com 18 anos no Evangelho. Então eu disse: Senhor, eu não quero passar 18 anos te servindo e morrer e ir para o inferno por algo que eu não fiz, que eu deixei de fazer ou porque eu não sabia. Então eu não quero andar enganada, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que realmente não te agrada, o que eu faço que pode comprometer minha salvação, que o Senhor reprove em mim. E eu me deixei ser moldada pelo Senhor. E quando eu orei, nós estávamos em um dia de trabalho e eu senti um sono às 3 da tarde, nós tínhamos um negócio, uma produção de trufa. E eu deixei os funcionários e eu pedi 1 minuto para repousar. E nesse descanso, esse sono que me deu, eu senti o meu corpo saindo. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, né? E eu via meu corpo saindo e aquela mão me tocando, aquele ser entrou no meu quarto e disse: vem comigo. E aí naquela experiência eu tive meu primeiro arrebatamento, né? Eu fui até o inferno. E quando eu chegava em 2 alas no inferno, eu via como gaiolas, como jaulas, e eu via o meu esposo sendo torturado ali no inferno, né, por demônios. E quando eu saía daquela cena, meu esposo tocando, por ser músico, né, além de apóstolo, ele também é músico. E aí eu via ele tocando ali aqueles demônios torturando ele. Eu via os escorpiões entrando e saindo pelas pernas dele, né? Ele de bermuda, aquela situação apavorada. E eu gritava: veja por que ele está aqui, Senhor. E aí o Senhor falava para mim: se ele morresse hoje, ele vinha para cá porque ele sabe o que tem que fazer e não faz. E aí eu ia para um outro lado, do lado de onde ele estava tinha uma outra sala também com uma jaula. E quando eu chegava ali, eu via aquele lugar sendo um monte de demônio preparando aquele lugar. E o Senhor falava para mim: se você morresse hoje, você venha para esse lugar. Foi projetado esse lugar aqui para você. O inimigo tem feito esse projeto. E eu dizia: mas Senhor, eu te sirvo, Pai. Eu sou uma adoradora, eu cuido de ovelhas, Senhor. Eu renunciei minha vida para viver a tua vida. E por que eu viria para cá? E o Senhor falou para mim: por causa da vaidade. O Senhor queria sem vaidades. E eu disse: Senhor, mas o que é isso? Eu quero que o Senhor me revele, né? E foi quando eu comecei a me desesperar, sair daquela situação. E o Senhor começou a falar ao meu coração. E eu comecei a ler a minha Bíblia, comecei a fazer estudo, mas eu queria algo mais tangível, mais profundo de Deus. E quando foi um determinado momento, o Senhor me leva em uma outra experiência e põe um anjo, né? Um anjo à minha frente. E ele senta comigo numa mesa dourada e me manda anotar. E esse anjo começa a falar para mim. Ele disse: olha, eu fui enviado para tirar as tuas dúvidas. Eu estou autorizado a te responder. Pergunta o que tu queres, né? O que tu queres que eu fale? Eu estou aqui para tirar todas as tuas dúvidas, porque o Pai me enviou. O Criador me enviou porque você tem muitas dúvidas. E eu olhei assim para aquele anjo e eu estava com uma veste diferente, sabe? Um vestido muito bonito, de mangas longo, um cabelo bem comprido.
sem nenhum tipo de pintura, e eu dizia assim: anjo, esse negócio que meu esposo tem falado, que mulher não pode pintar cabelo, que mulher não pode usar esmalte, que mulher não pode andar de calça comprida, essas coisas são verdade. Tem pessoas que estão no inferno por conta disso. E aquele ser, né, aquele anjo na minha frente, ele olhava para mim, ele dizia: qual é a cor dos seus cabelos? Eu disse: são negros. Se eu pego uma lata de tinta vermelha e eu jogo sobre os seus cabelos, como você ficaria? E eu olhava assim para o anjo e eu dizia assim para ele: eu ficaria muito zangada, porque meus cabelos são negros, eles não são vermelhos. E ele dizia: assim o Criador fica quando os seus filhos modificam a aparência natural do Criador. E ali naquele momento ele começou a me explicar muitas coisas e me dar versículos bíblicos para cada situação, que em outro momento eu posso estar fazendo uma nova comentário, uma nova gravação a respeito disso. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração, não me queria mais de calça comprida. E foi uma série de coisas que aconteceram na minha vida para chegarmos até onde estamos hoje, nesse processo de santificação, nesse processo de mudança. A doutrina da nossa igreja foi completamente modificada pelo próprio Deus, amados. Né? E ali eu comecei a perceber que meu esposo tinha razão. Eu comecei a perceber que Deus estava tratando direto com meu esposo. E foi quando eu me entreguei ao Senhor completamente. E o Senhor começou a me dar referências sobre isso, né? Referências bíblicas, e veio tratar de Deus na minha vida. E foi quando o Senhor, um versículo que o Senhor me deu que mexeu muito comigo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Diz a Bíblia Sagrada: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor falou comigo dentro desse versículo sobre a questão do espírito, alma e corpo ser conservado, irrepreensível para a volta do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor, isso começou a me tratar de dentro para fora. Então hoje eu louvo a Deus. O que eu entendo com tudo isso? Apóstolo, o que a senhora está querendo nos passar com essa mensagem? Eu estou dizendo para vocês algo que aconteceu conosco, algo que o Senhor está fazendo no nosso ministério, e eu decidi obedecer. E foi quando o Senhor começou a tratar, nos ensinar sobre a santa doutrina, a palavra do Senhor da verdade, que realmente é a porta estreita que nos conduz à salvação. Amém. E o interessante, né, apóstola, que durante essa sua visão aí, né, que como eu falei agora há pouco, que eu fiz uma pasta de uma fruta aqui com a carambola, uma fruta nativa aqui do Amazonas, e você foi curada, você não podia engravidar, né, por causa disso. Depois dessa cura, né, durante essa sua visão, né, essa revelação, né, sim, você se via grávida, né, e o Senhor ainda dizia, né, o anjo ainda falava assim: olha, e se prepara para o nascimento do varão que vai vir. Né, vai vir um varão. E hoje, né, nasceu o nosso Josué, né, ele vai fazer... Fez ontem. Ontem, né? Dia 20. Dia 20, foi dia 20, ontem. Fez 9 meses, olha só. Amém, amados? E como foi para trazer a doutrina para a igreja? Né? Então eu comecei a pregar, né, nas reuniões de líderes, comecei a falar sobre a doutrina, comecei a falar isso e aquilo, né? Alguns líderes aceitaram bem, outros já ficaram meio assim na nossa frente, aceitavam mais por trás, né? Falavam mal. Começou uma guerra, irmãos. Começou uma guerra e muita gente saiu da igreja. Perdi muitas pessoas. E olha que a gente, irmãos, nós temos dívidas altíssimas da igreja. Dívida não, gastos, né, mensais. O nosso templo, por não ser um templo tão pequeno, o nosso aluguel é R$2.500, só para você ter uma ideia. E a nossa energia dá quase R$2.000 por causa da central de ar-condicionado. E os dízimos que entram, né, as ofertas, dá mesmo que quase que certinho, irmãos. Às vezes eu tenho que tirar, né, do nosso negócio que a gente tem para completar. Mas
Sabe, irmão, mesmo assim eu não olhei para isso. Começamos a pregar a verdade e perdemos dizimistas, perdemos, sabe, ofertantes, pessoas que, sabe, que não queriam renunciar à vaidade, né? E aí, tá. E aí o que acontece é que os que ficaram, né, ficaram meio assim, ainda balançado e tal. Na nossa frente era um jeito, mas em casa era de outro, né? Então nós decidimos abrir uma campanha, né? Eu decidi abrir uma campanha de 40 noites de oração, né? Que era, o tema era assim: 40 noites de oração em prol da Santa Doutrina e a busca pelo Espírito Santo. Então nós começamos a orar. Começou a oração mais ou menos com 7, 8 pessoas, sabe? E Deus começou a agir, Deus começou a derramar dons, Deus começou a, sabe, a derramar o seu poder. E eu todo tempo orando: Senhor, arrebata alguém logo no inferno, Senhor, para a pessoa ver o que está levando a pessoa no inferno, né? Por que as pessoas estão no inferno, sabe, irmãos? E no último dia da campanha de 40 dias, né, Deus arrebatou uma jovem, né, né, que ia se casar, né, e ela foi bastante torturada no inferno. Ela foi crucificada lá no inferno. Lá no inferno os demônios batiam nela e falavam por quê, que era por causa da chapinha, que era por causa dos esmaltes, da maquiagem dela. Aí o demônio ainda falou assim: tu vai casar, né, e tu comprou uma lingerie, né, de renda, né, de fio dental, sabe, nós estamos lá também, nós vamos estar lá contigo na tua lua de mel, sabe. Ela voltou muito que desesperada, sabe, irmãos, e os irmãos ficaram meio atônitos, né, ficaram meio assim, meu Deus, né. E aí acabou a campanha de 40 noites, né, e durante uma semana o Senhor falava comigo: renúncia, renúncia. Aí eu falei para minha esposa: olha, nós vamos fazer uma campanha de 21 dias com o tema A Renúncia que Gera Experiências com Deus. Irmãos, começou a campanha de 21 dias, irmãos, todo dia, desde o primeiro dia, sabe, parece assim que Deus ele derramou um dom sobre nós, sobre eu e minha esposa, né? Começou mais com ela, em quem ela colocava a mão, o anjo do Senhor vinha, aparecer do lado e levava. Irmãos, desde o primeiro dia, né, dessa campanha de 21 dias, começou gente a ser arrebatada no inferno. Os irmãos estavam indo no inferno sendo torturados, outros no céu, sabe, irmão, foi uma coisa assim que... E eu sempre dizia, né, para ela assim: olha, assim como aconteceu com Daniel, né, que o anjo Gabriel no último dia apareceu, o anjo Gabriel também vai aparecer no final dessa campanha, né, e vai trazer uma revelação poderosa que vai mudar a história das nossas vidas, sabe, irmãos? E assim aconteceu, né, nós fomos orar, e aí no último dia, né, ela foi orar no irmão Edivan, e o anjo Gabriel, perdão, apareceu do lado dele e se apresentou: oi, eu sou o anjo Gabriel e eu vim te buscar. E levou ele num arrebatamento poderosíssimo, irmãos. Mas durante toda a campanha os irmãos voltavam com revelações: olha, eu vi lá a camisa de time de futebol, né? Eu vi time de futebol, eu vi a Netflix, eu vi, sabe, irmão, uma série de coisas, brinco, maquiagem, sabe. As pessoas eram arrebatadas no céu, no inferno e até suas casas também. Chegando em casa, o Senhor mostrava: abre teu guarda-roupa. A pessoa abria, tava lá os demônios lá dentro, nas camisas, nos batons, nos brincos, nas maquiagens, em tudo, irmãos. Sabe, irmãos, e as revelações que Gabriel trouxe, né, através do irmão Edivan, foram poderosíssimas, sabe. Mostrou muitas coisas que mudou, né. E a oração que tinha começado com 7, 8 pessoas já estava dando 60, 70, e até hoje dá isso, né. E agora nós começamos a campanha que já vai acabar agora dia 27, né, 30 noites de oração, né, com o tema Morte e Ressurreição, Águas Profundas, e tem sido profundo demais, demais, demais. E também a guerra espiritual, irmãos, se estreitou, né? O próprio Lúcifer, já estou cansado já de enfrentar Lúcifer, várias vezes ele manifesta lá, e aí a gente tem que, sabe, tratar com ele, expulsar ele. Ele joga a palavra de incredulidade, dizendo que a nossa fé é fraca, tenta usar versículos bíblicos, mas o Senhor tem nos dado vitória. Amém, apóstola? Não é isso, né? É isso, e o importante de tudo, né, apóstolo, que em meio a tudo isso, o Senhor sempre deixou claro que quando Deus tratou comigo e eu decidi renunciar a todas as coisas que o Senhor disse que não agradava, como por exemplo as minhas joias, né, os meus adornos, as roupas que eu usava, né, as minhas vestes, eu era extremamente vaidosa. E quando eu renuncio tudo isso e começa essa transformação, o Senhor sempre deixou claro comigo, é um mistério que Deus tem comigo, que aonde eu fosse, eu desse meu testemunho e eu pregasse a santa doutrina, né? Sempre foi as minhas pregações, o Senhor modificou tudo sobre a porta estreita.
E o Senhor falava para mim que onde eu fosse, muitos iriam crer, outros não. Mas que eu deixasse as pessoas livres para fazer prova do Senhor, porque viria um respaldo de Deus. E isso tem acontecido, né, apóstolo? Que eu acho mais lindo, que todo mundo, os que ficaram na nossa igreja, que duvidavam que Deus se importava com isso, todos foram arrebatados. Isso. E tiveram suas próprias experiências. Cada testemunho que está sendo postado no nosso canal é de pessoas que eram incrédulas. Isso, é verdade. Isso é um ponto muito importante a ser frisado, porque eram pessoas que não acreditavam que poderiam ir ao inferno por causa de um brinco, por causa de uma maquiagem, por conta de um salto alto, né, por causa de uma pintura de cabelo, porque pintava a unha. Eram pessoas extremamente... O exemplo, o irmão Edvan, que foi o que teve o arrebatamento do último dia, que foi o Gabriel se apresentou, ele era um homem extremamente idólatra quanto ao futebol. Verdade. Então, para ele era impossível, ele faltava culto para assistir o jogo de futebol do time dele. Né? Então hoje é um servo de Deus, é um soldado mesmo, né? Dentro da guerra espiritual tem esse dono que Deus arrebata mesmo, ele mostra coisas profundas. E aí o Senhor começou a modificar, né? Confirmar tudo que ele já havia tratado conosco no meio da igreja. E aí a igreja começa a modificar e os pertences começam a ser levados. Você lembra disso? Para queimar, sim, né, apóstolo? Fizemos uma grande queima, né, de camisa de futebol, de tanta coisa. Ainda tem lá muita coisa para queimar. Agora, dia 30, vai ter o nosso retiro espiritual, né? E nós vamos fazer isso. Tem muita coisa acumulada lá para queimar, nós vamos queimar, sabe, irmãos? E interessante, irmão, das experiências, uma experiência mais forte assim que eu vi foi o irmão Humberto, né, que ele foi arrebatado, no primeiro arrebatamento dele, ele foi arrebatado ao inferno. E lá ele viu os parentes dele, lá os demônios torturavam ele, né? E ele viu o anjo do Senhor. E ele falou pro anjo: anjo, tá bom, não quero mais ver isso. O anjo olhou por ele e falou bem assim: olha, a minha vontade era que você ficasse logo aqui, porque você merece esse lugar. Sabe, irmãos? E ele continuou, sabe, perseverando, né? O anjo tirou ele de lá, claro. E ele continuou perseverando, irmãos. E hoje, quando ele vai para a igreja, nós ministramos nele, né? Ele é arrebatado até o céu. Deus tem dado experiências para eles tremendas, sabe? Eu achei isso muito lindo, irmãos. Agora eu vou dizer algo para vocês. Nós já estamos 100% na doutrina? Não. Todo dia Deus está nos ensinando algo novo. Até agora, irmãos, Deus falou sobre Facebook, Deus falou sobre Netflix, um monte de coisa. Até agora Deus não nos disse nada sobre o WhatsApp, né? Eu vejo as pessoas comentando: o WhatsApp, isso é o testemunho de tal, né? Deus não falou até agora, mas assim que ele falar, nós estamos prontos a obedecê-lo. E agora ele já alertou para alguns irmãos que foram arrebatados, já disse que a doutrina está apertada para alguns, vai apertar ainda mais, né? Vai apertar ainda mais. Então, assim que Deus falar, né, nós vamos estar já retirando isso da igreja. Amém? Porque nós não podemos basear também a nossa vida, né? Eu não quero isso. Falamos para Deus, né, apóstolo, que nós não queremos basear a nossa doutrina, o nosso estilo de vida baseado nos testemunhos dos outros, né? Porque o próprio Deus tem falado conosco, né? Todo dia tem uns jovens que são arrebatados ao inferno, ao céu, e trazido revelações muito poderosas, né, apóstolo? Isso, e eu acho interessante, né, apóstolo, que as pessoas têm se convertido, né? E olha que a palavra doutrina, né? Muito dura na Santa Doutrina, e as pessoas se convertem ao Senhor, e há determinadas situações que o Senhor, na primeira entrega, o Senhor já arrebata, já leva no inferno, né? Já mostra o que está de errado, o que tem que mudar, e a pessoa já entra na Santa Doutrina assim, de uma maneira agraciada, sabe? Eu fico maravilhada com isso. É o testemunho desses jovens, né, que hoje estão servindo a Deus de verdade, sabe? Vendo ele se desfazendo de coisas sem a gente precisar estar dizendo: olha, não faz isso. Nós nunca precisamos dizer: olha, não pinte cabelo, não use roupa colada, não use calça, não use bermuda. Não, o próprio Deus tem ensinado. E eu fico maravilhada porque o Senhor falou para mim assim: minha filha, eu vou te fazer modelo da igreja dos últimos dias. E você vai ser um exemplo. Você vai ser modelo para a minha igreja, porque eu estou voltando, né? E assim eu tenho descansado no Senhor. E o Senhor sempre deixou claro, né, apóstolo, que nós ensinássemos a verdade, que o Senhor ia respaldar, o Senhor ia doutrinar a igreja. E Ele está cumprindo o que Ele prometeu conosco.
né? E a gente tem visto, assim, a glória de Deus. E hoje, assim, realmente eu posso dizer que eu vejo as pessoas, assim, vivendo na Santa Doutrina já no nível razoável, né, apóstolo? E interessante, né, que nós temos orado aqui durante os arrebatamentos. Como ocorrem os arrebatamentos aqui na igreja? Nós fazemos um mover, né, uma roda, né? Primeiro nós oramos de joelho, com as luzes apagadas, fica só uma luz lá no fundo, aí depois a gente liga as luzes, a gente faz uma roda e começa a mover. E a gente pega, nós vamos ministrar nas pessoas, né? E quando nós impomos as nossas mãos, eu e a apóstola, né, assim, ela, né, depois se eu me direciono a algumas pessoas, eu vou lá e ponho as mãos e elas são arrebatadas na hora, irmãos. Às vezes a gente toca na cabeça delas, né, e é rápido, né? Já vai caindo e quando ela volta, né, já vem chorando, né, como hoje, né, essa madrugada Deus arrebatou 2 jovens novos, né, apóstolos que estavam visitando lá, né, contaram experiências assim fortes. Aceitaram Jesus domingo. Isso, aceitaram Jesus domingo e hoje, né, na quarta-feira para quinta, já foram arrebatados, já tiveram experiência forte com Deus. Então é assim que acontece, irmãos. Interessante que eu tenho pedido para Deus mostrar, né, tem um jovem lá, né, que eu cheguei para ele, Deus, Senhor, mostra para ele lá no céu, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, eu falei para ele. E ele viu lá, né, e toda vez agora que esse jovem vai arrebatado no céu, o Sadraque, Mesaque e Abednego já recebe ele. Quem fala mais com ele é o Sadraque, né? E inclusive a apóstola, ele estava até contando essa madrugada que ele viu lá Sadraque, ele viu também um homem pequeno, aí o Sadraque falou para ele que era Zaqueu, né, irmãos? E teve uma outra irmã também lá que quando ela subiu ao céu, ela viu a Ana, né? Ana, a mãe de Samuel. E a Ana, né, eu penso assim que ela ia se apresentar, falar um pouco. Não, a Ana, Deus foi uma palavra dura para ela, falou, olha, isso que está acontecendo na igreja de vocês lá, a Ana falou assim, é só o começo, a doutrina vai estreitar ainda mais, agora fala para os teus apóstolos lá, que é para eles pregarem sem medo, quem for para sair da igreja, que saia da igreja, mas que o sangue não será requerido da mão deles, sabe, irmãos? Então é isso, né? Você ouviu um pouco da nossa história, né, da igreja, um pouco da história da implantação da Santa Doutrina, na verdade, né, na igreja, como está sendo o processo. Não é um processo fácil, né? Uma igreja que era porta larga virar porta estreita não é fácil, né? A gente vai perdendo membros, né? Alguns membros no começo aderem, mas depois, sabe, eu tenho os parentes de outras igrejas, né? Os irmãos, amigos de outras igrejas que vêm, faz a cabeça, né, apóstola? Acaba sendo fermentado, né, apóstolo, sendo contaminado, né? E é uma das coisas que Deus tem nos deixado em paz, porque de contrapartida tem se convertido muita gente. E essas pessoas já entram na Santa Doutrina, né? Então, assim, nós temos visto a glória do Senhor e Deus tem consolidado o povo. E uma das coisas que o Senhor deixou muito claro, né, conosco, é essa questão de que não adianta dizer que Deus só quer o coração, sendo que a Bíblia ela fala sobre corpo, alma e espírito, né? Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta, né? Interessante isso. Em Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É verdade. Tudo é um processo. E o Senhor tem nos dado graça. Amém? Amém. E interessante é que as pessoas, né, costumam dizer, eu amo a Deus. Né, irmãos? Quando a gente ama alguém, nós nos entregamos, irmãos, de corpo, alma e espírito. Né? Ama a Deus, mas só quer entregar a alma, né, e o corpo. Né? Então, quando a gente ama, a gente se entrega totalmente. Amém, irmãos? Eu vejo muitos pastores que são implacáveis também, pastores que seguem a Santa Doutrina, que não perdoam, tenham apagado comentários implacáveis, sabe, pastor? De pessoas que, sabe, que meu Deus, sabe? Né? Nós tratamos, amados, nós temos que ver que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Nós temos que tratar as pessoas como as ovelhas do Senhor. Vidas preciosas. Né? Lá, eu gosto muito de uma palavra que diz lá em Ezequiel 44, né? Ezequiel capítulo 44, esqueci o versículo que diz, e ao meu povo ensinarão a diferença, a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então nós temos que amar as ovelhas e ensinar as ovelhas o caminho da verdade. Aí depois, né, se elas não quiserem seguir, amém, não eram ovelhas, eram bode, vamos assim dizer, né? Mas nós temos que amar as ovelhas do Senhor, né? Nós temos que ensinar a verdade.
Amém, irmãos? Então, se você vê na Bíblia, as palavras mais duras de Jesus foram dirigidas aos fariseus, né? Aqueles que já se diziam cristãos, né? Já se diziam servos de Deus, né? E quando ele se deparava com a prostituta, quando ele se deparava com o mendigo, né? Sabe? Ele usava palavras brandas: vai, não peques mais. Olha, tu teve 5 maridos, que tu tem agora não é teu. Sabe? A água que eu te der, né? Sabe? É a fonte da água viva. Então, irmãos, sabe? Nós não podemos ser implacáveis com as pessoas. Nós temos que ensinar com amor o caminho da verdade. Aí sim, se depois do caminho da verdade elas não quiserem, sabe? Aí sim nós não podemos permitir certas coisas, irmãos, sabe? Então esse foi um pouco da nossa história na Santa Doutrina. Passo aqui agora para a apóstola para ela dar, né, a saudação final. E que Deus abençoe a todos. Fique ligado no canal que mais bênçãos virão por aí. Amém, apóstola? Amém, queridos. É isso, esse é um pouco do nosso testemunho, né? E Deus, ele tem confirmado tudo por meio da sua palavra. Eu digo sempre que a maior revelação está na palavra de Deus, né? E eu tenho tido zelo com isso. Amamos as vidas que o Senhor confiou nas nossas mãos e temos ensinado sim o caminho da porta estreita, né? Esse é o nosso dever, a nossa missão. A igreja do Senhor que Deus tem preparado para a sua volta, ela deve ser a guardiã da santa doutrina, né? No livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Então, tudo isso nós temos que ter cuidado, ter zelo, conhecimento da palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, né? A Bíblia diz que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele vai se revelar e se manifestar na vida daqueles que têm se entregado completamente ao Senhor. Amém? Aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Agora, se você é um eleito, reconheça a palavra de Deus em nossos dias, né? Isso é uma reflexão que eu deixo, amém, queridos? Que Deus abençoe e continue ligadinho no nosso canal, que mais bênção do Senhor estaremos compartilhando dentro da santa doutrina do Senhor. Amém? No grande dia do arrebatamento,